Beleza, galera, então vamos tentar fazer aí uma aulinha de resolução de exercícios, tá? Então eu vou seguir uma sequência, vou fazer alguns exercícios que são propostos para vocês, tá? Então, o primeiro exercício que eu vou pôr para vocês é: escreva na forma trigonométrica um número complexo. Eu vou pegar o número complexo z igual raiz de 3 menos i. Esse número que está aqui, ele está na sua forma algébrica. Se eu fosse separar isso em forma, na sua parte real e na sua parte imaginária, a sua parte real vale raiz de 3 e a sua parte imaginária vale menos 1, porque é o número que está junto do i, tá? Vamos lá. Primeiro passo, sempre que eu quero transformar na sua forma trigonométrica, eu vou calcular o módulo, né? O módulo de z, ou a gente pode chamar também de ρ. Para eu calcular isso aqui, eu faço a raiz quadrada de parte real ao quadrado mais parte imaginária também ao quadrado. Isso aqui então eu vou ter raiz quadrada de raiz de 3 ao quadrado vai dar 3, mais menos 1 ao quadrado vai dar 1. 3 mais 1 dá 4, raiz quadrada de 4, 2. Eu sei que raiz quadrada de 4 é mais ou menos 2, mas como a gente está trabalhando em módulo, módulo é sempre positivo, a gente achou então a primeira parte da questão, que seria o módulo, né? É necessário para a gente achar. Uma coisa que a gente sabe a respeito da forma trigonométrica é que o cosseno do meu alfa, quem era o alfa? É o argumento desse número complexo, né? É o ângulo formado entre o eixo real e o módulo, o segmento que demonstra o módulo. O cosseno de alfa é igual ao A, então raiz de 3, sobre o módulo Q2. Da mesma forma que a gente tem que seno de alfa é igual o meu B menos 1 sobre o módulo que também vale 2. Repara que meu cosseno é positivo, o meu seno é negativo. Isso quer dizer que o meu alfa pertence ao quarto quadrante. A gente já sabe disso aqui a partir do sinal, né? Cosseno positivo, seno negativo. Como é que eu faço para achar esse ângulo? Eu sempre vou olhar os valores aqui de forma positiva. Cosseno vale raiz de 3 sobre 2 e o seno vale 1 meio. Lá no primeiro quadrante, os ângulos notáveis que a gente viu lá no nono ano, eles têm um ângulo cujo seno vale 1 meio e o cosseno vale raiz de 3 sobre 2. Se você tem alguma dúvida quanto a isso, eu me refiro àquela tabelinha que diz assim, 30, 45, 60. Eu tenho os valores de seno e de cosseno, que faz 1, 2, 3, 3, 2, 1. Divide tudo pelo 2, então por 2 no denominador de todos, e raiz no numerador. Tá? Ah, o senhor não põe raiz, é que raiz de 1 vale 1, então não faz diferença. A hora que eu lembro dessa tabelinha aqui, que a gente tinha lá no ensino fundamental 2, né? Eu consigo achar um ângulo, desses três ângulos, eu consigo achar um dos ângulos, cujo cosseno vale raiz de 3 sobre 2. e o meu seno vale 1 meio. Esse ângulo é o 60 graus. 60 graus. Só que qual é o detalhe? 60 graus está no primeiro quadrante. E o meu argumento está no quarto. Eu preciso achar o simétrico dele, né? Como é que eu faço para achar o simétrico no quarto quadrante? Como que eu faço isso? Eu faço 360 menos o ângulo que a gente achou aqui. 360 menos 60, que é igual a 300 graus, tá? Então, eu posso fazer muito bem agora a construção, porque eu sei que a forma trigonométrica do meu número complexo z vai ser ρ, que é o módulo, vezes o cosseno do alfa, mais i vezes seno do alfa. Eu só preciso substituir quem é o meu alfa e quem é o meu ρ. Ficando assim a minha resposta, então, z igual, no lugar do ρ que a gente calculou lá, né? Tá aqui em cima aqui que vale 2, então 2 vezes, e vamos substituir o alfa pelo ângulo de 300 graus. 300 graus mais i vezes seno de 300 graus. E aqui é uma resposta que a gente tem para nossa questão, tá? Então eu tenho ali, né? Ficou mal gravado. Essa é a resposta que a gente tem. A única diferença é se eu quero traçar em radianos,
eu faço uma regrinha de 3 que eu tenho ali, ó. Π vale 180 graus, x vale 300, porque eu vou estar transformando aqueles 300 graus para radianos. Multiplica cruzado, 300 vezes π é igual a 180x, passo 180 dividindo e simplifica a minha fração. Você vai chegar ali, então, 11π sobre 6. O seu único trabalho é você substituir, onde tinha 300 graus, colocar o 11π sobre 6. Lembrando que essa resposta é igual a essa resposta aqui, beleza? Próximo exercício, a gente vai fazer o processo inverso. Eu vou dar a forma trigonométrica e eu quero escrever na sua forma algébrica, né? Então, eu vou pegar aqui o número complexo z igual a raiz de 3 vezes cosseno de π sobre 2 mais i vezes seno de π sobre 2. Eu quero escrever esse número complexo na sua forma algébrica. Como é que eu escrevo na forma algébrica? Galera, simples, hein? Eu preciso lembrar quanto vale cosseno de π sobre 2. Π sobre 2 é a mesma coisa que 90 graus. E quanto vale seno de π sobre 2. Lembra um pouquinho daquela circunferência trigonométrica, né? Cosseno de 0 vale 1, cosseno de 90 vale 0. Então eu preciso lembrar esse conteúdo lá do segundo ano do ensino médio, tá? Então, o meu cosseno de 90 graus, que é π sobre 2, 0. Seno de π sobre 2, a gente sabe que é 1. O que isso vai acontecer então? Eu posso substituir esses valores que a gente conhece lá no meu número complexo. Z é igual a raiz de 3 vezes cosseno de π sobre 2, eu posso substituir por 0. Mais i vezes seno de π sobre 2, eu posso substituir por 1. Vou fazer um passinho rapidinho aqui, raiz de 3, eu vou repetir. 0, i vezes 1 dá i. 0 mais i, i. Então eu tenho raiz de 3, i. Esse é o meu número complexo na sua forma algébrica, aonde eu consigo encontrar parte real e parte imaginária, né? A minha parte real vale 0 e a minha parte imaginária vale raiz de 3. Portanto, a gente pode classificar esse númerozinho aqui como imaginário puro, né? E agora o próximo exercício, ele vai dar o seguinte: vamos pegar Z1 igual 1/3 menos 2/5 de i, e vamos pegar um outro número complexo, Z2 igual menos 2/3 menos 3/5 i. Obtenha a forma trigonométrica e vamos por aqui, W é igual Z1 menos conjugado do Z2, né? A barrinha em cima, lembrando que significa ser o conjugado. O primeiro passo que eu gostaria de falar para vocês é: encontre quem é o conjugado do Z2, tá? Calcula o conjugado do Z2. O conjugado, você repete a parte real e a parte imaginária você troca o sinal. Então, mais 3/5 i. Pronto, agora você tem o conjugado do Z2. Você pode montar a conta do W. W é igual, eu vou abrir parênteses, colocar o Z1, 1/3 menos 2/5 i, menos o conjugado do Z2 que a gente já calculou ali, vai ficar menos 2/3 mais 3/5 i. Deixa eu fazer um comentáriozinho rápido. Algumas pessoas, né, ele vai querer a forma trigonométrica, posso calcular a forma trigonométrica já? Não tem problema nenhum, mas nesse tipo de questão, repara que a gente tem uma subtração, uma adição, fica mais tranquilo e mais fácil eu calcular primeiro na sua forma algébrica e depois transformar, tá? Eu acho que vocês vão enxergar isso mais fácil na hora que a gente terminar esse exercício aqui. Então, galera, subtração de dois números complexos, parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária.
Só lembra que como eu tenho o sinal negativo aqui, eu preciso fazer a regrinha de sinal, né? Então vai ficar menos com menos dá mais. Esse meu número W é igual 1/3, menos com menos dá mais, então mais 2/3. 1/3 mais 2/3 1/3 mais 2/3 é a mesma coisa que 1 inteiro, né? Dá 3/3, a mesma coisa que 1 inteiro. Menos com mais dá menos, então eu tenho menos 2/5 i, menos 3/5 i. É a mesma coisa que menos 5/5 i. E menos 5/5 é a mesma coisa que menos 1, então eu vou colocar aqui menos i. O que ele quer nesse exercício é a forma trigonométrica desse número, né, W aqui. Desse número W aqui. Então vamos lá. Primeiro passo, calcular o módulo de W. Raiz quadrada de 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. De forma rápida, 1 ao quadrado vale 1, menos 1 ao quadrado vale 1 também. Eu tenho aqui 1 mais 1, então meu módulo vale raiz de 2. Vamos analisar quem é o cosseno de alfa. Vamos analisar quem é o seno de alfa. Cosseno de alfa, 1 sobre raiz de 2. Eu posso racionalizar isso aqui, raiz de 2 sobre 2. Seno de alfa, menos 1 sobre o módulo raiz de 2. Racionalizando isso aqui, menos raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2, lá no primeiro quadrante, é o meu ângulo ou o meu arco de 45 graus. Só que repare que eu tenho um cosseno positivo e um seno negativo. Então, eu preciso levar isso para o meu quadrante certo. Qual é o quadrante que o cosseno é positivo e o meu seno é negativo? No quarto quadrante. Então, a gente sabe que o meu alfa pertence ao quarto quadrante. No primeiro quadrante, a gente teria qual arco? 45, né? Porque raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. 45. Só que lá no quarto quadrante, quem é esse ângulo? Quem é o simétrico do 45 lá no quarto quadrante? Como é que eu faço? Eu faço 360 menos 45. 360 menos 45, 315 graus. Tá? Se eu quiser transformar isso aqui para radianos, talvez seja mais eloquente, seja mais correto, até porque em vestibular é utilizado muito radiano, tá? Isso aqui é a mesma coisa que 7π sobre 4 radianos. Então, se eu quero escrever esse meu número W em sua forma trigonométrica, W é igual o módulo que vale raiz de 2 vezes, abre parênteses, vamos lá, cosseno de 7π sobre 4, e agora mais i vezes seno de 7π sobre 4. Lembrando que a forma trigonométrica sempre tem esse formato aqui, tá? Cosseno de alfa mais i vezes seno de alfa. Esse sinal vai ser positivo, porque quem vai determinar o sinal depois para mim vai ser o quadrante, que já está determinado aqui em cima. Então, fechou aí, né? Essa é a sua forma trigonométrica que ele tinha pedido lá.